Olá pessoal, bom, o ano de 2025 já começou e a gente aproveitou as últimas semanas para conversar um pouco sobre planejamento. Como eu planejo um novo ano, como eu defino minhas metas, quais as melhores formas de eu definir a minha meta para que isso traga evolução e crescimento no ano que está chegando. Bom, nesse vídeo eu vou trazer um resumo do que a gente conversou nas últimas semanas falando sobre metas para 2025. Primeiro ponto aqui, turma, é ficar claro para todo mundo a importância de você ter um planejamento. Você tem uma coisa que eu aprendi nos meus últimos 15 anos de carreira executiva, é que muita coisa que a gente usa na gestão de empresas, a gente também pode fazer na gestão das nossas vidas. E se tem uma coisa que as empresas olham com muita prioridade, com muito foco, é o seu planejamento estratégico e, por consequência, o seu desdobramento de orçamento e de metas para o ano. Isso vale a mesma coisa para a vida pessoal, turma. Você ter a sua estratégia de crescimento pessoal, a sua estratégia de evolução financeira, a sua estratégia de relacionamento com seus amigos, com a sua família, e você desdobrar isso em metas anuais é muito importante. Isso ajuda muito a você entender o seu caminho e passo a passo você ir atingindo, né? Não adianta, a gente conversou sobre isso, não adianta metas grandiosas, esplêndidas, que não são atingíveis. Então, o desdobramento das metas anuais, ele ajuda a gente a quebrar metas muito desafiadoras em pequenos passos e ir atingindo cada um desses passos. Por isso a importância dessas metas, turma. Quem nunca fez um planejamento anual de metas, começa com uma coisa simples. Isso é muito importante, vocês vão ver como isso muda completamente o andamento do seu ano, como você prioriza o seu ano, onde você aloca o seu tempo, as suas prioridades, a partir daquilo que você definiu como prioridade. E aqui eu criei uma metodologia que eu chamei de RSVP. Ou seja, primeiro, revisar o ano que passou. Segundo, metas SMART, que a gente vai falar à frente. Terceiro, visualização, a importância de colocar visualização e intenção nas metas. E por último, progresso, acompanhar como é que eu vou atingindo essas metas durante o ano. Então vamos começar, turma, com o primeiro ponto que é muito essencial, uma dica muito essencial no planejamento do ano, que é a revisão do ano que passou. Tenha você feito ou não feito um planejamento para o ano anterior, é muito importante a gente olhar o ano que passou. Coisas boas que aconteceram, coisas chatas que aconteceram, coisas que eu quero deixar para trás, coisas que foram bacanas e que eu quero levar para o próximo ano. Então, eu estou num processo de evolução, por exemplo, no meu relacionamento pessoal com a minha esposa. Isso andou muito no ano de 24 e eu quero entender o que foi legal e que fez andar em 24 e que eu vou levar para 25 para andar também, e coisas que não foram legais, coisas que não deram certo dentro do meu planejamento. Então, por isso a revisão do ano anterior, ela é muito importante, porque ela é quase que um aprendizado para a gente do que deu certo, do que deu errado, para eu aplicar para o ano seguinte, né? Como eu falei, o mesmo vale para uma empresa. Se eu definir uma meta de crescimento de receita baseada num novo negócio que eu criei, e esse negócio não está andando, eu tenho que tomar uma decisão se eu tenho ferramentas para fazer esse negócio andar ou se eu vou desligar esse negócio. Mesma coisa para a nossa vida, mesma coisa. Então, olhar o 2024, olhar o ano anterior, ele é essencial pelos aprendizados que ele traz para a gente. E como eu falei, em 3 pontos. O que deu certo eu vou continuar fazendo, o que deu errado e que aprendizados que eu vou ter, e terceiro, o que eu quero deixar para trás. O segundo ponto, turma, e aqui é importante, principalmente para quem nunca teve esse processo de definição de metas, a gente errar na definição de metas, isso causa muita frustração e muita ansiedade. Então eu boto uma meta muito desafiadora, que não é atingível, aí eu fico olhando lá, e putz, eu não vou conseguir, e eu quero perder 20 quilos, eu não estou perdendo 20 quilos, e meu Deus do céu, isso causa ansiedade, gera estresse, gera zero valor. Então, trazendo também do mundo das empresas, a gente usa essa técnica SMART muitas vezes para checar se as nossas metas estão ok ou não, né? Então o S é de meta específica, eu tenho que ter uma meta muito definida. Então não é assim, perder peso, não, eu vou fazer exercício 3 vezes por dia, eu vou melhorar minha alimentação assim, assim, assado, nesses detalhes, eu vou fazer uma consulta nutricionista e acompanhar isso. Então a gente especifica a meta ao máximo possível. Segundo, a meta precisa ser mensurável, eu preciso acompanhar isso depois. Então, para acompanhar, eu preciso medir. Então, se eu vou colocar, por exemplo, a história do exercício,
Se é 3 vezes por semana, é 3 vezes por semana. Então, é mensurável. Eu vou conseguir avaliar depois se eu atingi ou não essas 3 vezes por semana. Terceiro ponto, elas precisam ser atingíveis, turma. Não adianta querer na largada já definir uma meta ultra complexa, ultra desafiadora e você não chegar lá. Como eu falei, isso gera ansiedade, gera frustração, não gera valor. É exatamente o contrário que a gente quer com o planejamento de metas. A gente quer gerar previsibilidade e coisas que a gente possa atingir. E quarto, metas relevantes, né? Coloca dentro daquilo que é importante para você. E aqui dentro da relevância, eu falei muito, um ponto muito importante, uma dica muito importante. Isso aqui transformou o meu planejamento de metas e a minha vida, que é você definir as fatias da sua vida, né? Eu falei sobre isso, os relacionamentos com a sua família, com os seus amigos, a sua saúde, a sua espiritualidade, o seu trabalho. O que a gente vê muito comumente? Eu leio isso direto. As pessoas mais jovens no início de carreira priorizando só o trabalho, e aí as pessoas mais velhas no topo da sua carreira olhando para o arrependimento que tiveram, que só se dedicaram à carreira e não dedicaram à família. Eu trocaria tudo para ter mais tempo com meu filho, e eu trocaria tudo para ter mais tempo com a minha esposa. Turma, não caio nessa roubada. É claro que no início da vida, por exemplo, você pode ter que priorizar bastante a sua carreira. Afinal, você precisa do seu crescimento dentro das metas que você definiu para a sua vida, financeiras, para o seu desenvolvimento pessoal. Mas se você não tiver essa fatia da família ali já, você não vai priorizar isso. Se essa fatia está ali, você vai se cobrar a olhar para aquilo ali. Então você vai ter mais equilíbrio. Mesmo que a fatia da carreira, do trabalho, tenha uma dedicação maior sua. Não tem problema isso. É uma fase da vida que você está passando. O que não pode acontecer é, como eu falo às vezes, se a pizza da sua vida tem duas fatias, uma é trabalho e a outra é família, se uma das fatias não está indo bem, 50% da sua vida está indo mal. Quando você tem as demais fatias, né, os seus hobbies, os seus amigos, as suas atividades físicas, né, a sua saúde, aquilo que você definir como coisas importantes na sua vida, você tem um equilíbrio maior. Então, se de repente você teve um problema com um amigo, esse problema é 10% da sua vida. Então, definir as fatias da vida e criar as metas relevantes a partir dessa fatia é muito importante. Não cai nessa roubada das pessoas no início da carreira, colocando 95% do seu tempo na carreira e depois, lá na frente, aqueles arrependimentos sobre eu não dediquei tempo suficiente à minha família, meus filhos tiveram um problema. Não cai nessa. Tenta equilibrar um pouco essas fatias. E o último ponto do SMART, que é temporal, né, que é o TD temporal, que é você ter um tempo naquilo, né? Então eu vou atingir tal meta até julho de 25, tal meta até agosto de 25, ou a tal meta até dezembro de 25. Se fica simplesmente, vou perder 10 quilos e eu não coloco quando que isso vai acontecer, a chance de dar errado é muito grande. Então esse ponto, turma, ajuda a gente a criar metas mais desenhadas para aquilo que a gente quer, com mais previsibilidade, né? Nada muito não atingível, muito sonhador também, que também não funciona, né? Lembra, é um passo a passo. Mas eu nunca criei meta, eu quero criar metas incríveis para o ano. Um passo de cada vez, turma. Pato novo não dá mergulho fundo. Começa e depois você vai aprofundando, deixando suas metas cada vez mais complexas. O começo, turma, nada de complexidade. O terceiro ponto, né, o V de visualização. Já falei sobre isso também. E aí cada um usa a sua metodologia, usa as suas ferramentas que quiser, mas uma coisa que também é transformacional num planejamento do ano é a visualização, que é você definir dentro daquilo que você colocou como as suas metas para o ano, quando você vai atingir isso, aquilo, o que você quer, você tem um painel de visualização. Pode ser no teu computador, pode ser algo que você imprima, você pode colocar fotos, desenhos, imagens, o que você quiser, mas é importante. Então, por exemplo, você colocou um plano de você estar mais saudável, perder peso, teus indicadores de saúde estarem melhores, então você vai lá e busca uma foto sua no momento que você acha que você estava muito bem, que é como você queria estar, e você coloca essa imagem.
Putz, você mentalizou, dentro das tuas metas você definiu uma casa que você vai comprar esse ano. Putz, acha uma foto daquela casa, se existe essa casa, tira uma foto dessa casa e põe no painel. Vou estar mais tempo com a minha família, beleza, pega fotos com a sua família, coloca nesse painel. E aí, eu tendo a olhar, em geral, no início da manhã, eu deixo num lugar acessível e eu olho para esse painel, né, e coloco intenção nele, né? Todo dia eu faço isso. E essa intenção, quem nunca leu o livro O Poder da Intenção, acho que isso é bem bacana, esse livro. Essa intenção, ela conta para o universo o que a gente quer, né? Então, além de você estar trabalhando para aquilo, você está remando em direção à sua meta, você coloca a intenção e mostra isso para o universo. Esse ponto é bastante importante e ele ajuda demais. E aí você vai ver, eu olho às vezes as minhas metas de vários anos anteriores, né? E você olha assim, putz, no meu planejamento, já no nível mais complexo, eu faço metas para 5 anos, 10 anos, 5 anos e aí para o ano seguinte. Aí eu vou mais ou menos olhando como é que isso aqui está andando. E é impressionante quando você olha lá, 10 anos atrás, o que você planejou para 10 anos para frente, e na verdade quando você vê isso aconteceu 5 anos atrás. E aí é um pouco do universo também, entregando aquilo que você sonha, deseja, que você está se planejando para. Então, parte, claro, é você definir a meta, acompanhar tudo certinho, mas parte da visualização é você colocar a intenção naquilo, contar para o universo aquilo que você está querendo e isso volta para você. E a última letra do RSVP é progresso. Então, o acompanhamento das metas, turma, ele é essencial para o atingimento, assim como nas empresas, que a gente tem as nossas reuniões de resultado mensais, aqui a gente olha o que eu atingi, o que eu não atingi, o que eu vou fazer para corrigir a rota daquilo que eu não atingi, exatamente igual aqui. E aqui eu falei sobre ferramentas que você pode usar para fazer esse acompanhamento. Notion, Google Sheets, Trello, várias ferramentas que existem aí, turma. E aí, novamente, vamos do mais simples para o mais complexo. Como que eu comecei fazendo isso? Eu tinha no Word mesmo definido cada fatia da minha vida, o que eu ia chegar, quando que eu ia chegar, e dali eu acompanhava. Um passo bem importante, é aqui que em geral as pessoas erram, isso aqui precisa ir para o seu calendário. Então, se a tua meta está lá, os exercícios 3 vezes por semana, tem que estar bloqueado na sua agenda as 3 vezes por semana. Se a tua meta tinha lá leitura uma vez por semana, uma vez por dia, 20 minutos, sei lá, leva para o calendário. Se você não fizer isso, a chance de você não acompanhar, você perder o acompanhamento é muito grande, porque começa a vida, começa a rotina, começa a correria, começa a demandar de você e fica para trás as suas metas. Então, usar ferramentas para acompanhar e começar com ferramentas simples, que pode ser um documento do Word, e a sua agenda é essencial para você acompanhar o planejamento. E aí você vai olhando pelo seu calendário, os seus exercícios e tal, e eu faço revisões trimestrais. Então eu separo lá uma manhã a cada 3 meses, eu puxo todas as minhas metas, olho como é que está o acompanhamento, atingimento, coisas que eu preciso revisar, e aí eu faço os acertos de prumo aqui para seguir o resto do ano. Então, turma, primeiro, como a gente conversou, muito importante entender a importância disso. Quem nunca fez, eu deixo novamente a provocação. Testa uma vez, testa no primeiro ano. Não bota muita meta, muita coisa agressiva. Começa com algo simples. Usa o nosso RSVP. Revisa o ano anterior, usa o Smart, faz a visualização e acompanha o progresso de forma simples. E você vai ver como isso vai ser transformacional na sua vida. Bom, espero que nessas 2 semanas em que a gente conversou sobre planejamento, sobre metas, isso tenha gerado valor para vocês. Quem nunca fez meta, espero que tenha se sentido provocado a fazer. E para quem já faz, espero ter conseguido acrescentar em relação a metodologias, a RSVP que eu uso, para que vocês tenham ainda mais metas atingíveis, que vocês cheguem ainda mais longe naquilo que vocês planejaram para o ano de vocês. Para quem curtiu aqui, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais e eu vou estar falando mais sobre temas relacionados à gestão, empreendedorismo, liderança para profissionais da área de saúde que querem evoluir na sua carreira e nos seus negócios. Um abraço grande, turma!